Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, nós também nos inscrevemos hoje para falar sobre esse tema muito importante trazido pela vereadora Fernanda, referente à alteração que foi feita nos itinerários dos ônibus do transporte coletivo em Pelotas. A primeira questão preliminar se diz respeito ao modo como foi feita a mudança. A primeira questão é perguntar, a população foi ouvida? Nós tivemos uma audiência pública aqui para ouvir a população sobre a proposta de mudança dos itinerários? Alguém foi perguntado se mudar o trajeto do Benjamin Coabipel seria mais benéfico para os idosos que moram ali na Coabipel? Ouviram as pessoas? Então, a primeira questão é que a população foi pega de surpresa. A população não foi ouvida para saber se a proposta que está sendo apresentada, que eu não sei ainda se foi pelo consórcio ou se foi pela secretaria, mas a proposta de mudança que se transformou em mudança do itinerário, se isso contempla a população. Parece que foi algo assim feito simplesmente entre consórcio e secretaria, pelo que tudo indica. Até pode ser que os itinerários, vereadora Zilda, pode até ser que no final a gente possa até dizer, não, olha, aqui, esse itinerário aqui até é bom, esse outro aqui até ficou interessante, a ideia pode ser até boa. Eu não digo que não, eu digo só que é um desrespeito com a população que necessita do transporte coletivo, do dia para a noite mudar o itinerário, e as pessoas se deparam assim, como aparece hoje no jornal, a pessoa entrou no ônibus e pensou que era o mesmo trajeto, daqui a pouco se deparou, não é mais, agora mudou o trajeto, não é mais esse. Quer dizer, é um descaso, né? Eu ouvi que houve um panfleto entregue pelas empresas. Como é que a administração faz quando quer tornar público algo do seu interesse? Entrega panfletinho nas paradas de ônibus? Não. Paga, e paga caro, em horário nobre de TV, inserções dizendo o que ela pretende. Não é assim? Nós vimos aqui, na administração passada, gastaram 7 milhões de reais nessas propagandas institucionais. O que nós dissemos sempre é, que sentido faz fazer a propaganda? Tem que dar informação para a população, tem que usar os veículos de comunicação de massa, e a televisão, e os jornais, as matérias pagas, em página inteira nos jornais, contra a capa inteira do Diário Popular. Poderiam ter colocado ali, população, estamos propondo aqui novos itinerários, olha aqui o que nós estamos propondo. E aí paga uma contracapa do Diário Popular, mostrando, assim é hoje, nós queremos assim, por isso, por aquilo, vai ficar melhor para vocês. População que pega o Coabipel Benjamin, vejam o trecho atual na televisão, horário nobre, nós estamos propondo esse outro trecho, o que vocês acham? Um governo participativo. Eu me lembrei, porque há uma inspiração, né, da Paula, prefeita Paula, no governo do Bernardo de Souza, o ex-prefeito fez todo o poder emana do povo para ouvir a população a respeito do orçamento. Era muito mais complexo até, reunia a comunidade em vários bairros para ouvir onde é que nós iríamos colocar os recursos municipais. Poderia se inspirar a prefeita nesse modelo do ex-prefeito Bernardo e começar a ouvir mais a população. O transporte coletivo é algo que afeta a todos, de uma maneira importante. Nós temos relatos na internet, no meu Facebook, ali, 12 Marcos Cunha, várias pessoas entraram e disseram o seguinte, vereador, agora eu não consigo mais deixar os meus filhos na escola, porque a linha que eu pegava
passava por cinco escolas. Então eu saía lá dos Navegantes, saía lá da Balsa, e aí passava nas escolas, deixando meu filho, meu sobrinho. Agora vou ter que ir a pé, porque não tem mais essa linha. Idosos dizendo que vão ter que caminhar 4, 5 quadras a mais, porque agora mudou o itinerário da noite para o dia. A desinformação foi o primeiro erro, a meu juízo, a respeito desse tema. Primeiro erro. Depois, parece que, isso nós vamos ter que fazer uma audiência pública aqui, sobre esse tema. Nós estamos chamando uma audiência pública para o dia 21 próximo, terça-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, para que a população possa dizer tudo isso. Mas eu estou antecipando algumas questões que já apareceram na internet. Pessoas dizendo que agora estão se vendo obrigadas a ter que comprar o cartão. E elas não têm dinheiro para comprar o cartão. Elas vão ter que pagar R$20 já de antecipados. Elas não têm, elas têm um dinheirinho contado para aquele dia de ônibus. Elas não têm o dinheiro todo para antecipar. E parece razoável, por que eu vou ter que antecipar o serviço que vai ser prestado? Vou dar dinheiro para as empresas para depois receber o serviço? Então nós temos que ter, quem sabe, aí um cartão de uma passagem só, se eles querem fazer isso, que reduzisse o valor, botasse o valor mínimo para um mínimo do mínimo, uma passagem de ida e volta, então. Nós temos, nessa questão do transporte coletivo, uma série de elementos aí que eu acho que precisam ser debatidos. Primeiro é esse que eu disse. Acho que nós temos que, desde o início, pedir que a atual administração ouça mais a população quando for fazer alterações que afetem a vida das pessoas. Não pode fazer assim, do modo como eles fizeram a mudança itinerária. Outra questão, tem que levar em consideração a população que nós temos muitos idosos e muitas pessoas em Pelotas que ficaram mais confusas agora com o consórcio tendo o ônibus todo de uma cor só. Como assim, vereador? Não, as pessoas identificavam os ônibus da sua linha não pelo nome que diz ali, porque muitas não sabem ler, não sabem o que diz ali. Nós temos muitas pessoas que não sabem ler na nossa comunidade, ou que têm problema de visão, que não conseguem enxergar. Então seria uma coisa mínima que colocassem, quem sabe, é uma indicação aqui que eu quero fazer já para as empresas, colocassem na fachada das linhas uma cor diferente. Que a pessoa pudesse ter a linha com a papel com um vermelhinho ali, na fachada do ônibus, na outra linha um verde, na outra linha um azul, para que as pessoas de longe pudessem identificar qual é o seu ônibus, não tendo que ler naqueles letreiros que nem são muito bons, para quem tem boa visão, mas para o idoso, para a pessoa que tem deficiência visual, para as pessoas que não sabem ler, fica uma roleta, ela tem que se auxiliar sempre de alguém. E eu tenho dito também que nós vimos há pouco tempo atrás, na administração anterior, que nas paradas de ônibus colocaram cartazes enormes com propaganda da administração. Pelotas avança na educação, Pelotas avança na saúde, Pelotas avança, 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 e não avançou para botar um mapa, um mapinha ali do itinerário do ônibus. Nisso nós não conseguimos avançar nunca. Por que não colocam nas paradas, ao invés de botar um cartaz ali fazendo propaganda institucional, por que não colocam ali um mapa do itinerário dos ônibus? É uma falta de respeito com a população. É uma falta de respeito. Só fiz assim, mudar do dia para a noite, sem dar divulgação devida, sem ouvir a população, é um desrespeito com a população. Eles não estão nem aí. Daí? Mudamos, e daí? O que tem? O que vocês vão fazer? E daí? Vai acontecer alguma coisa? Se nós mudarmos de novo, vocês vão fazer alguma coisa? Parece que é isso que eles estão dizendo para nós. Não estão nem aí para nós, nem aí para a população. Eu acho que essa situação do transporte coletivo deve servir de exemplo. De exemplo. Não se pode fazer alteração na vida das pessoas sem ouvir as pessoas.
Todo poder emana do povo. Vamos ouvir o povo. Que sirva de exemplo para a nossa prefeita, para que não permita que na sua administração sejam feitas as mudanças na vida das pessoas dessa forma, sem ouvir ninguém, ao arrepio de todos, arbitrariamente. Convocamos a todos para a audiência pública no próximo dia 21, terça-feira, às 6h30 da tarde. A Câmara de Vereadores quer ouvir vocês. Obrigado. Senhor presidente, mais vereadores, eu tinha procurado ter uma parte até na fala do líder do governo. Não só porque o tempo também é escasso, do Fabrício. Eu sei da dificuldade que a gente tem depois de desenvolver o tema que a gente quer tratar e ainda por cima contemplar a parte de todos os vereadores. Mas eu acho que esse encontro nosso no plenário, ele deve ser um encontro local de debate mesmo, e de discussão dos temas da cidade. Eu até pedi uma modificação no regimento interno, nós estamos programando há muito tempo, mas que eu acho que isso deve ser feita com maior celeridade, que é para a gente propiciar o maior debate entre os vereadores, para que não tenha que ser a fala do vereador lá distante, depois o outro retomar o tema lá adiante, como eu estou fazendo agora nesse momento. Me coube fazer a inscrição na comunicação de líder para retratar um tema que foi tratado lá no grande expediente. Eu acho que nós poderíamos, quem sabe, possibilitar que no grande expediente, não tendo muitos inscritos, que se pudesse disponibilizar mais tempo para debates entre os vereadores. Mas isso aí eu vou fazer uma proposição de modificação do regimento nesse sentido. Eu queria retomar duas questões que o vereador Fabrício disse a respeito da questão do transporte coletivo, tentando um pouco justificar essas alterações. O vereador disse, não, mas já houve audiência pública lá quando do consórcio. Bem, houve, embora tenha sido muito aquém daquilo que deveria ser uma audiência pública sobre esse tema, e nós sabemos disso, o número de pessoas que participou foi muito pequeno. E eu disse aqui, quando a administração quer fazer uma divulgação de massa, ela sabe como fazer isso, ela paga espaço na TV em horário nobre, ela paga páginas dos jornais da cidade em destaque nobre. Então, isso não foi feito, esse destaque não foi dado. Então, quer dizer, eu acho que ficou muito aquém. E, além disso, as pessoas estavam habituadas com itinerários de ônibus e horários de ônibus. Por que fazer uma mudança abrupta sem ouvir a comunidade? O que eu disse aqui é que eu nem sei, até pode ser que me convençam depois os técnicos da secretaria, dizendo, não, Marcos, olha, é até melhor esse novo itinerário, quem sabe, é até possível. Eu não digo que não. Agora, o modo como foi feita a modificação, eu estou falando com uma questão de princípio, e dizendo, o atual governo, a atual administração, deveria tomar como exemplo esse caso do transporte coletivo, para não errar mais, para não continuar errando nesse sentido. Querem fazer alterações, elas são necessárias? Chame a comunidade, vamos abrir o espaço para o debate, vamos ouvir as pessoas, as sugestões que cada um dá. E nesse sentido que eu estou dizendo, porque senão, nós abruptamente mudando, nós interferimos na vida das pessoas. Isso é uma violência, porque as pessoas se sentem desrespeitadas, não foram ouvidas, foram desconsideradas. É nesse sentido que eu disse que não tinha havido um debate prévio para as alterações que foram propostas. Claro, o canal de reclamações, vereador Fabrício, claro que existe, o 0800 do consórcio, a própria página do consórcio, mas nós não queremos fazer reclamações, nós queremos ser ouvidos antes. O que adianta depois de fazer a reclamação, dizer, eu ouvi outro dia, li no jornal outro dia, o consórcio dizendo, não, mas poucas pessoas ligaram para o 0800, ou, como o senhor disse aqui, tem o Colab. Quem é que sabe o que é Colab? Meia dúzia. Eu sei, eu me inscrevi no Colab, mas sou vereador Marcos Cunha, tenho mestrado, tenho 2 cursos superior. Tá, eu sei o que é o Colab, eu tenho um smartphone. Tá bem, mas qual é o volume de usuários de transporte coletivo em Pelotas que sabem o que é Colab? Então é isso que eu estou dizendo, nós estamos desconsiderando uma realidade nossa, das pessoas que estão fora desse mundo, não tem Colab, não tem acesso à internet, e se tem um smart, muitas vezes não tem dinheiro para pagar, para poder ter acesso à internet. Então fica a mesma coisa, ele não consegue ter acesso à internet, porque ele não consegue pagar para ter acesso. Então está muito distanciado esse mundo. E eu disse, seria muito mais simples e abrangeria a todos,
se nós colocássemos nas paradas de ônibus o itinerário dos ônibus, o horário dos ônibus. Isso facilitaria, inclusive, a deficiência de fiscais. Temos 2 fiscais para fiscalizar o transporte coletivo em Pelotas. Bom, quem coloca 2 fiscais para fiscalizar não quer fiscalizar. Eu vou começar dizendo assim. Quem coloca 2 fiscais para fiscalizar o transporte coletivo em Pelotas não quer ver. Está fechando os olhos. Porque não é possível. Ou alguém acredita que 2 fiscais vão conseguir fiscalizar o transporte coletivo de Pelotas? Agora, se nós tivéssemos na parada, como em qualquer lugar do mundo tem, na parada de ônibus ali o itinerário, de onde é que ele sai, até onde ele vai, qual é o horário que ele vai passar nessa parada onde eu estou. Não precisa Colab para isso, não precisa ter acesso à internet para isso, é uma coisa simplesinha, é só botar ali, olha, nessa parada o ônibus passa em tais horários. A população chegaria ali e diz, bom, deixa eu ver aqui, esse horário, vou até tomar um cafezinho na minha vizinha ali e esperar, porque ele vai demorar para passar. Pelo menos a pessoa não fica exposta à violência, não fica exposta à intempérie, não fica ali bobeando, esperando, será que ele veio? Será que já passou? O ônibus vem, meu amigo, o senhor viu se ele passou? Será que ele vem depois? Quer dizer, uma coisa simples, um cartazinho com itinerário. Eu já pedi isso não sei quantas vezes, mas parece uma coisa tão desagradável. Não, Colab, não sei o que, é possível fazer. Botar o cartazinho coladinho ali, com o itinerário e os horários, não é possível fazer. Por que tanta resistência nisso? Uma coisa simples. Isso ajudaria muito, por quê? Porque a população poderia fiscalizar. A própria população fiscalizaria. Cheguei na parada, olhei aqui o horário, olha, tinha que estar passando aqui. Não passou, pronto. Bota ali um númerozinho, 0800, bota ali para reclamações. Pô, aí ficaria fácil de controlar. Se nós quisermos controlar, esse é o método usado pela humanidade afora, em todos os países que eu conheço, esse é o método utilizado. É simples. Mapa na parada, com o itinerário dos ônibus, com horário. Uma coisa bem simples. Por que em Pelotas nós não podemos ter isso? Dizemos tudo, menos colocar o mapa nas paradas com os horários. Por isso, nós temos um descontentamento muito grande, a população realmente fica descontente. Então, eu acho assim, colocar locais para reclamação é bom, mas quando a gente tem instrumento de controle, de fiscalização. Se eu não tenho como controlar e fiscalizar, vou reclamar do quê? A população nem sabe qual é o itinerário. Para concluir, vereador. Para concluir, eu acho que essa questão do lixo, que foi dito aqui também, é de extrema importância, é fundamental para a nossa cidade, e eu espero mesmo que nós tenhamos aí um pensamento naquilo que é o futuro. Quer dizer, lixo é riqueza. Lixo tem que ser riqueza para o município. Não pode ser algo a ser descartado. Nós temos que, na verdade, obter energia do lixo, riqueza do lixo. Nós temos que usar o lixo a nosso favor. O lixo tem que ser uma indústria para nós. É isso que eu acho que a colaboração que eu queria dar. Obrigado.